Ela estava de olhos muito abertos para a fogueira, olhando, horrorizada, a beleza do mundo. Sem olhar o tridente, o homem o jogou longe, com um gesto bruto e sem esforço. A mulher não o olhou. Nem que a sacudissem, ela tiraria os olhos da fogueira. Sem medo de gastar a própria vida, Martim criou o fogo. A grande suavidade de ar que lhe envolveu o corpo o fez olhar com surpresa infantil no céu, o rosto franzido para cima, como se lhe tivessem dado alguma coisa. Lidar com fogo foi uma tarefa de homem. Tudo estava tão redondo e realizado, e a promessa que nos foi feita, a promessa estava ali. Ele a sentia ali. Seria só estender a mão e pegar. Se bem que agora, mais sábio e mais velho, ele não a pegou. Inesperadamente, o primeiro passo de sua grande reconstrução geral se realizava, com a obscura satisfação de ter trabalhado com o fogo e de ter assustado o que tem que ser assustado numa mulher. Nós, que fomos dados como a amostra do que o mundo é capaz. Ele era agora um sábio. Não saber não tinha importância. Poderia olhar os outros nos olhos sem o constrangimento. E quanto a não entender os outros, isso já não teria sequer importância, porque não havia um modo de entender que não precisava de explicação, e que vinha do fato final e irredutível de se estar de pé, pois com esse mínimo de se estar vivo, já se podia tudo o que se pode. Era tolice não entender, porque entender é o modo de olhar, como se estendendo a mão no escuro e pegando alguma coisa pelo amor, se reconhecesse nos dedos uma maçã, até que subitamente lhe pareceu que o lugar físico de uma alma era no peito ali, aprisionada. Sobressaltou-se de novo, ainda não firme naquelas pernas que lhe estavam sendo dadas. Martim teve um prazer inesperado em usar as palavras que valiam no mundo. Eram palavras lindas, pois a existência de palavras ocas podem salvar uma vida. A dura luta que diariamente enfrentamos contra a nossa própria liberdade, que é grande demais e que com minucioso esforço diminuímos. Nós, que somos tão objetivos, que terminamos sendo de nós mesmos apenas aquilo que tem uso. Fazemos de nós um homem que um outro homem possa reconhecer e usar, espantado diante dos narizes e bocas com que nascemos. O rosto das pessoas sabia. Aliás, todo mundo sabe tudo. A gente se atrapalha é quando quer falar. Seu erro anterior foi tentar entender por meio de pensamento. Mas se a pessoa não se pervertesse em pensamento, a pessoa sabia a verdade. O que ele não havia entendido é que havia um pacto de silêncio. E, ridiculamente heróico, veio com suas palavras. Outros, antes dele, já haviam tentado quebrar o silêncio. Ninguém conseguiu. Como explicar que tudo estava certo? Iniciado agora no silêncio dos outros homens. Ele não sabia mais como se explicar, só sabia que se sentia cada vez mais um homem. Cada vez mais ele se sentia os outros. Isso só entende quem já se metamorfoseou em si mesmo. Martim nem sequer conseguiu explicar por que um homem teria como ideal a urgência de ser um homem. A essa altura, Martim não sabia mais nada. Ele próprio quis arcar com o fardo e levá-lo adiante. Uma vez ou outra, então, alguém inventava uma vacina que curava. Uma vez ou outra, o governo caía. Às vezes a mulher parava de gritar e nascia um menino. Que é mesmo que aquele homem estava pensando? Nada. Restos transfigurados de civismo e de colação de grau. Coisas assim que parecem não instruir, mas instrui tanto. Uma carta que nunca se pensou que viria e que vem. Procissões que dão voltas lentas pelas esquinas. As paradas militares onde uma multidão inteira vive da seta que se lançou. Aquele homem estava recuperando tudo de cambulhada. A memória termina voltando. O que mesmo que ele estava pensando? Nada, aliás. O sol ainda se dourava, avermelhado. O mundo era bonito. Isso não se discute. O mundo era tão bonito e tudo estava certo.
O que é mesmo que estava certo se atrapalhou. Sua cabeça cansada se confundiu. E agora, que se achava quase no fim da jornada, tendo quase ao alcance uma certa palavra ou um certo sentimento, agora ele não tinha forças para estender o braço fatigado e alcançar. Tinha que parar ali e transferir para os outros a construção da marcha. E ali, humildemente, ficar. E, de novo, ter como ideal máximo só tentar. Mas quem sabe se força nenhuma jamais conseguisse mais do que estender ao máximo o comprimento de um braço de homem e então não alcançar aquilo que, com mais um impulso, o derradeiro e o impossível encheria com a vida, a mão. Porque o braço de homem tem medida certa. E tem coisa que nunca saberemos. Tem uma coisa que nunca saberemos. Você sente isso? Não sente? Fazia questão de reduzir tudo o que iria acontecer a alguma coisa compreensível pelos milhões de homens que vivem da lenta certeza que avança. O exagero era o único tamanho possível para quem era pequeno. E estava se entregando, enorme, desajeitado, como um bonecão de borracha, cheio de ar. Notou isso e tentou corrigir, ou pelo menos disfarçar. Foi então que Martim, pela primeira vez, teve a certeza, exausto, como se já tivesse tido alguma vez. E como se a esperança não fosse um pulo, Martim, então, jogou tudo na certeza, no lugar onde se pôs de pé. A vida era muito bonita. Ele chegou a um ponto irredutível, e então ficou quieto. Se tinha saído de casa para saber se era verdade, ele agora sabia que era. Aliás, ele sabia a verdade, embora nunca pretendesse pronunciá-la, nem sequer sozinho consigo mesmo, pois, como se disse, ele se tornou um sábio. E a verdade, quando pensada, é impossível. A verdade foi feita para existir e não para sabermos. A nós cabe apenas inventá-la. A verdade. Bem, simplesmente a verdade é o que é, pensou Martim, com uma profundeza que o jogou exatamente no vazio. Quem não acreditar que a verdade acontece, que veja uma galinha andando por força do desconhecido. Aliás, a verdade tem acontecido muito. A essa altura, Martim já se tinha perdido na profundeza. Há poucas horas, junto da fogueira, ele atingiu uma impersonalidade. Dentro de si, ele foi tão profundamente ele mesmo que se tornou ele mesmo de qualquer outra pessoa. Agora, acabou de atingir a impersonalidade com que um homem caindo, um outro se levanta, a impersonalidade de morrer, enquanto outros nascem. Que coisa estranha. Até agora eu parecia estar querendo alcançar com a última ponta do meu dedo a própria última ponta do meu dedo. É verdade que nesse extremo esforço cresci, mas a ponta do meu dedo continuou inalcançável. Fui até onde pude, mas aquilo que não alcanço em mim já são os outros. Martim estava ali tentando fazer corpo com os que ainda nascerão. Aquele foi o único modo como ele soube ser os outros. O outro homem. É o pensamento mais objetivo que uma pessoa pode ter. Ele, que queria tanto ser objetivo. Eu pertencia a meus passos, um a um, à medida que estes avançavam e constituíam um caminho e construíam o mundo. Foi um longo caminho. E é verdade que menti muito. Talvez mentir seja o nosso modo de agarrar. Minhas mãos têm um passado. E não adianta virar o rosto para o outro lado.